Então, eu primeiro estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. É muito importante estar num evento de tecnologia. É muito importante apresentar a ancestralidade indígena em outras plataformas. E estar utilizando o WordPress de uma forma contemporânea, ela tem muito a ver com a realidade dos povos indígenas na constituição social. Mas como assim? Essa é uma das dúvidas que muitas das pessoas têm. O porquê que o indígena está na internet? E por que que eu afirmo com muita propriedade que o indígena utiliza o WordPress desde 2003? Foi uma data muito importante, não só para o mundo utilizando as tecnologias, depois que você passa o bug do milênio, mas quando os povos indígenas começam a buscar sua autonomia, o seu protagonismo. E nessa pegada de protagonizar, uma das coisas que menos se queria se ter era o processo de tutela. A tutela, ela tem a ver com o processo de direito de poder decidir sua própria vida. E para decidir a própria vida, um dos mecanismos online que eu encontrei foi um gerenciador de conteúdo WordPress. Isso bem cedo, logo na constituição dela. Eu participei de outras redes de comunicadores indígenas e nessa pegada de estar em outras redes, eu tive a experiência de conhecer e quando eu saí logo em seguida, eu busquei ah, apresentar a plataforma para outros indígenas. E qual era o objetivo? Gerenciamento e autonomia dos seus conteúdos. E começou a funcionar, porque era tão simples no aspecto de instalar, de poder gerenciar, de poder personalizar, de poder entregar uma plataforma que nós indígenas entendemos que naquele momento era uma ferramenta que atendia uma necessidade de autogestão. Existia como todo mundo conhece, vocês que ainda não conhecem o WordPress, ou os que já conhecem, sabem que tem posições de gestão, de administração. E nós indígenas, naquele momento, falamos: olha, isso atende, isso é bom, porque eu posso fazer os meus conteúdos, eu posso contar a minha história, a minha memória, a minha oralidade, botar a minha imagem, construir a minha história a partir de uma ferramenta que ela atende essas necessidades. Muitos povos indígenas passaram a utilizar. Eu posso dizer que aconteceu uma coisa também a partir do próprio WordPress, que foi criado, hoje eu posso dizer com um carinho maior, que foi também criado a arqueologia digital do próprio WordPress. Porque alguns povos indígenas descontinuaram a utilizar o WordPress. Ou esqueci a senha, e aí a gente entra em vários fatores, mas foi criado a partir de uma ferramenta de gerenciamento de conteúdo, também outras narrativas em linguagens e até possivelmente uma futura profissão. Porque nós indígenas começamos a usar ela com um fato muito positivo, né? Eu vou dizer, eu mesmo fui tenho um blog do Anapuaca, que é em WordPress, continua até hoje, eventualmente eu vou lá, somo com alguma coisa. Tem um dos jogos Rune Queen, que é um jogo de game indígena, que está lá. O povo Pancararu, do Nordeste, também constituiu plataforma utilizando WordPress. O povo Baniwa, que é de São Gabriel da Cachoeira, daquela região do norte. Tem uma organização que é a Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, a FUIRNE, a plataforma que está por trás, gerenciando, né, o back-end dessa instituição, utiliza o WordPress para poder fazer gerenciamento de conteúdo. E essa presença de entender que a plataforma, né, ela é simples, né, no aspecto de um user sem muita experiência, um usuário sem muita experiência, nos colocou hoje numa condição de poder prospectar, e a palavra é essa mesmo, prospectar a nossa história, a nossa memória, e entregando hoje para os não indígenas uma ferramenta, ou principalmente uma ferramenta que nos dá meio para gerar conteúdo
narrando a nossa própria história. O tempo do hoje, né, ela simplesmente é materializada a partir das redes de povos indígenas que aplicam as suas memórias e histórias dentro de uma plataforma que gerencia muito bem, ela separa muito bem, ela atende e é receptiva aos conteúdos de áudio, vídeo, texto. Agora imagine que hoje nós conseguimos fazer resgate de memória tradicional utilizando plataforma digital. Ela não está só restrita às rodas de fogueira dentro de uma aldeia indígena, dentro de uma floresta, no cerrado, no pampa, ou qualquer seja o bioma, mas ela também está hoje indexada dentro de uma plataforma que gerencia a nossa própria memória. Se o QR Code é um grafismo tecnológico, a nossa pintura corporal é um QR Code. E hoje a gente consegue construir galeria de imagens, fazer narrativas, apresentar a história e a memória dentro desse ambiente com a forma com muita naturalidade. Desde o tempo da criação no próprio WordPress, em 2003, né, as versões mais anteriores, ela dava o suporte para o mínimo necessário. Agora, se esse mínimo que nos gerou autonomia, protagonismo, né, utilizar por artistas indígenas, por mídias indígenas, né, a etnomídia indígena, ela foi incorporada dentro dessa plataforma ou desse gerenciador de conteúdo, porque ela respeita, né, ela atende a nossa modelagem de criação de conceito linguístico comunicacional étnico. A gente poderia utilizar um site com outro sistema, sim, mas ela não dá autonomia. E o que nós estamos utilizando desde 2003 é uma ferramenta de autonomia. A memória é contada a partir dali. Os artistas indígenas, principalmente, que trabalham com imagens, com áudio, utilizam essa plataforma para poder impulsionar e apresentar do jeito que ele quer. Não tem atravessador, né? Quando eu falo um atravessador, seria a antropologia, o indigenista nesse momento, que diz o que o indígena quer dizer. É uma ferramenta de empoderamento, é um meio de impulsionar as narrativas através de um tempo. E eu sou uma pessoa que sou muito feliz por entender e criar um conceito da etnomídia e ver hoje muitos artistas, muitos empreendedores indígenas que utilizam a ferramenta, né, como um back-end por trás disso tudo, que faz a gerência, construindo e-commerce, né, marketplace, meios de se manter dentro da vida contemporânea. Até porque o indígena que utiliza essa ferramenta hoje, ela tende a simplesmente tentar facilitar a comunicação, né, econômica, cultural, política, com outras pessoas, educacional, porque até todos esses conteúdos que esses indígenas que utilizam a plataforma, principalmente a plataforma do WordPress, ele tende a colocar a Lei 11.645, né, 08, de 2008, que é de ensinar a educação afrodescendente e indígena como um meio dentro da plataforma, aonde acessar conteúdo. E quando você tem um indígena fazendo os seus próprios conteúdos dentro de uma plataforma que ele mesmo gerencia, que ele mesmo personaliza, que ele mesmo gera identidade, ela tem todo um respeito. E esse respeito é algo que, durante um bom tempo, a gente fica buscando entender o porquê que antes não acontecia. E não acontecia por isso. Quando você não tem a ferramenta de potencializar,
de amplificar vozes, de amplificar a arte, a educação, ela tende a te deixar fora de outras possibilidades. Então, assim, eu fico pensando o tempo inteiro o quanto foi importante para os povos indígenas poder ter essa ferramenta. Então, assim, é simples e é complexo, mas quando a gente tem, meios que nos impulsiona, e se isso aconteceu com nós, povos indígenas, também pode acontecer com outras populações, seja negras, minorias. É só ter acesso. Claro que o acesso é a coisa mais difícil e a infraestrutura. Mas na luta pela busca do direito, nós buscamos ferramentas que nos atendem. E o nosso tempo hoje, como muitas das vezes é limitado, eu fico muito feliz e estarei à disposição no nosso bate-papo pós o evento aqui, para a gente tirar mais dúvidas ou questionar mais sobre. Mas os povos indígenas estão presentes nas redes. E hoje nós fazemos parte dessa nação, construindo também identidades, construindo narrativas e linguagens comunicacionais, uma ferramenta que nos respeita. E a gente vai impulsionar muito mais também com o nosso protagonismo, nossa autonomia. Utilizar a ferramenta que te impulsiona é a gente agradecer. Eu sempre digo, seja um bom ancestral hoje e a gente pode conversar muito mais depois. Obrigado a todos.